Olá, meus 125 inscritos. Se já subiu, por favor, me perdoe. Se eu perdi seguidor, não sei porquê, eu acho que eu sou tão legal aqui com vocês. Mas quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Hoje eu vou falar de um livro que não é novo. É um livro que eu já li, eu estou relendo, mas eu não tinha feito vídeo antes. E eu preciso dizer que durante a pandemia eu voltei a ler por causa desse livro. Foi o primeiro livro que eu li na pandemia e depois que eu li ele, só foi. Gente, eu também já aviso que esse vídeo vai ser um pouquinho grande, porque eu não consigo fazer ele menor, tá? E assim, muita gente ama e muita gente odeia esse livro. Então assim, se você é uma pessoa que odeia esse livro, talvez a gente não vai se dar tão bem. E se você é uma pessoa que desistiu da saga no primeiro livro, não faça isso. Volte a ler, porque o segundo livro é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Então, assim, coisas que eu preciso saber antes. Esse vídeo vai ser um pouquinho grande. Eu amo essa saga, ela me ajudou muito, assim, durante a pandemia. Ela fez eu realmente voltar a ler. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. E muita gente desiste no primeiro livro. Gente, toda saga, o primeiro livro é o mais difícil, porque a gente vai tentar entender o mundo e entender tudo, e às vezes as pessoas ficam com tédio e elas desistem no primeiro livro, sendo que o segundo, o terceiro e o quarto livro, por aí vai, é uma história maravilhosa. Então não desistam nos primeiros livros. É esse livro aqui que eu vou falar hoje, eu tenho certeza que você já viu ele em algum lugar, que é o Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Olha a quantidade de post-its. Então, assim, eu botei muito post-it porque, como eu já tinha lido, eu comecei a anotar o que seria importante relatar pra vocês. E, gente, é muita coisa, então desculpem. Mas primeiro eu quero começar, eu vou falar um pouquinho rápido pra tentar condensar bastante coisa no vídeo. Primeiro eu vou explicar o mundo, tá? Há 500 anos atrás, o mundo entre humano e féricos, basicamente era os féricos escravizando os humanos. Então, os humanos eram o que os humanos sempre são. Geralmente eles são sempre escravizados, né, pelos maiorais, assim, nas histórias. E aqui não era diferente. Então, os féricos escravizavam os humanos. A Terra, então, era dividida entre cortes, tá? Isso, né, antes da guerra, vamos dizer. Depois aconteceu uma guerra, porque os humanos nunca desistiram, né, de lutar pela vida deles. Eles não querem ser escravos a vida toda. Então, teve uma guerra muito grande, féricos contra humanos, só que teve alguns féricos que lutaram ao lado dos humanos. Então, assim, nem todos os féricos concordavam em os humanos serem escravos. E aí, durante essa guerra, então, a gente teve, né, uma chacina muito grande, morreu férico, porque os humanos, eles conseguiam uma madeira diferente, que é uma madeira de freixo, que é a única madeira que mata férico. Então, os humanos davam flechada nesses féricos e eles morriam. Então, assim, os humanos podem não ter poder, mas eles sabiam como matar os féricos. E aí sempre teve essa luta, né, os humanos sendo escravizados, os féricos, e era dividido entre féricos, grão-féricos e grão-senhores, tá? E aí teve essa guerra, precisou 5 rainhas humanas, mais os grão-senhores, entrar em um consenso para acabar com a guerra. E aí foi determinado, tipo, um tratado, onde nesse tratado se nasceu um muro mágico dividindo a Terra. Então, os féricos de um lado, humanos do outro. E aí, quando foi montado esse tratado, que precisou de 5 rainhas humanas e alguns grandes senhores para poder, né, montar e ver que, tipo, nosso povo tá se matando demais, vamos fazer um tratado para que, né, os humanos não sejam mais escravizados e dividir as terras. Então, a gente tem um muro mágico, onde a gente não enxerga ele, mas ele existe. De um lado é terra férica, do outro é terra humana. Só que quem são os grandes senhores? São, vamos dizer assim, presidentes de estados, vamos dizer. E são divididos em cortes, por isso que o nome é Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria, porque a terra férica é dividida em cortes. Então a gente tem a corte outonal, outono, a gente tem a corte primaveril, que ela vai ser dita bastante no primeiro livro, que é a corte da primavera, vamos dizer assim. A gente tem a corte noturna, que a princípio é a corte mais temida nesse primeiro livro. A gente tem a corte estival e a gente tem mais algumas outras cortes ali que eu não lembro agora, tá? Então é bem resumindo. Então, basicamente, se criou esse muro, né, mágico, as cortes ficaram de um lado, os humanos ficaram com um pedaço de terra. Só que nem todos os grandes senhores, vamos dizer, esses presidentes das terras, concordam que os humanos têm que ter terras. E quando teve essa divisão de corte, um deles não aprovou. Lembra que eu falei que teve féricos que lutaram ao lado dos humanos? Então, a gente tem féricos do bem, vamos dizer assim, e féricos do mal. Então, teve muita briga entre eles. E depois do tratado, depois desse muro, onde ninguém pode atravessar para o outro lado para manter a paz, mesmo assim a gente tem um grande senhor,
que é chamado de Rei Harbor, se não me engano o nome dele, não sei falar muito bem. Ele não tá curtindo esse negócio de ele não ter escravos humanos e ele quer mais terras. Então, assim, o livro passa nessa tensão de, né, tem as cortes e tem um grande senhor ali que não concorda com o tratado que foi feito há 500 mil anos atrás. Então, basicamente, o mundo tá assim. O muro existe, tá? Mas o muro tá começando a ter fendas, tá? Começando a ter portas, aberturas, onde do mundo férico, no mundo férico não, né? Das terras féricas está passando monstros. E esses monstros acabam matando os humanos do outro lado. Então tem toda uma tensão ali entre os humanos e os féricos, né? Alguns féricos não concordam. Tanto que quando acabou a guerra ali, que eles fizeram o tratado, né? Quem ficaria com cada lado da terra, que os humanos seriam liberados. Esse rei, que não curtiu esse lance de liberar os humanos, ele matou todos os escravos humanos dele. Ele não liberou eles, ele matou. E teve outras pessoas que fizeram isso também. Então, assim, o tratado existe, tem essa divisão de mundo, mas tem alguns féricos que não concordam. E a gente tem féricos, assim, féricos que parecem bem humanos, né? Com as orelhinhas só pontudas. A gente tem féricos azuis. E são divididos entre féricos, grã-féricos e grã-senhores. Então, féricos é tipo os féricos mais ralezinho. Grã-féricos, eles começam a ter um pouquinho mais de poder, assim, em algumas coisas. E os grandes senhores são, tipo, as famílias que, né, presidentes das terras, dos estados, vamos dizer assim, que são, na verdade, os grandes senhores de cada corte. Então, a gente tem o grande senhor da corte noturna, o grande senhor da corte primaveril, o grande senhor da corte estival. Então, basicamente, o mundo é esse. A gente inicia o livro com... perto do muro existe uma vila muito pobre, que existe uma família ali, que é a família principal do livro, que é uma família onde tem 3 irmãs e um pai. Quem são essas 3 irmãs? A Feire, a Helen e a Nesta, e o pai delas. Eles eram uma família rica de mercadores, o pai dela fazia alguns investimentos por aí, mas acabou que o pai dela acabou perdendo o investimento, então eles ficaram pobres, perderam todas as fortunas deles. A mãe dela morreu de doença, a mãe daquela família ali morreu de doença há muito tempo atrás, quando elas eram ainda ricas. Então elas estão passando fome, elas estão passando frio, e o pai delas não faz nada. Porque quando o pai delas perdeu esse investimento, os cobradores vieram atrás dele e quebraram a perna, estraçalharam assim o joelho dele, então ele não anda. Ele entrou numa depressão profunda e ele basicamente não faz nada pelas filhas deles. A ordem das filhas é basicamente assim, a Feire é a mais nova, a Helen é o do meio e a Nesta é a mais velha. E aí a gente tem um baita de uma coisa principal que é, ali nas flechas dela, que ela caça com flecha, tem uma flecha que é de freixo. Freixo, esse é o nome. Lembra que eu falei que a única coisa que mata féricos que os humanos conseguem é essa madeira diferente de freixo? Então ela tem que tomar uma decisão ali, né? Ou ela atira no cervo ou ela atira no lobo. Ela acaba atirando nos dois, eu acho, mas ela acaba atirando no lobo, principalmente por medo do lobo levar o cervo, né, por aí, pegar ele, comer e ela ficar sem. E ela mata esse lobo, e ela mata o lobo com a de freixo. E ela acha que o lobo olhou ela diferente, assim, enquanto estava morrendo, tanto que depois ela dá mais uma flechada no olho dele. Então, pra ela ali, aquele lobo é um lobo normal, não se transformou em nada. Então, ela conseguiu um cervo, matou um lobo ainda, e ela vai ter pele pra vender ainda, porque daí pega a pele do animal, né? E é um dinheirinho a mais pra família dela vender as coisas. Então, a gente tem a Feire voltando pra casa, né? Uma criança voltando pra casa com 2 animais mortos pra sustentar a família dela. E aí, gente, quando ela chega em casa, é onde a gente já se emputece. A irmã mais velha dela tem a capacidade de perguntar pra ela se ela não vai limpar o animal. E ainda tem a capacidade de dizer que ela tá fedida, que é melhor ela ir tomar um banho. Gente, essa é a Nesta. É um personagem que, assim, eu só consigo sentir ódio dela. Tanto quando eu li a primeira vez, quando eu li a segunda, gente, eu já li toda a saga. Tem gente que ama a Nesta, tem gente que odeia a Nesta, eu sou do time que odeia a Nesta. Tipo, cara, ela é a irmã mais velha, ela não caça, ela não traz comida pra dentro de casa. Eu entendo o pai delas tá depressivo. Quando tu entra numa depressão assim, talvez tu não consegue fazer nada. Talvez ele deixe as filhas dele morrer de fome, porque ele realmente não consegue agir. E eu entendo também da Helen, a Helen gosta de flor, a irmã do meio, gosta de flor, jardinagem. É uma meiguinha que todo mundo defende ela e ela não faz nada pra ajudar em casa também. Só que a Nesta é a irmã mais velha. Gente, eu sou a irmã mais velha, então assim, eu não deixaria minhas irmãs passando fome nem nada, eu daria um jeito. E a Nesta não. Além dela não dar um jeito, ela vem e fala mal da Feire e pergunta se a Feire ainda não vai limpar. E, gente, o pior de tudo, ela ainda quer saber quando que a Feire vai vender as peles,
porque ela tá precisando de uma bota nova e a Elaine tá precisando de um manto novo, sendo que a Fairy tá na neve com uma bota rasgada, passando frio e caçando pras queridas. Então assim, a gente começa o livro já na raiva. Aí no fim, a Fairy é muito quietinha, essa sua Fairy já tinha tocado o cervo na cara da irmã dela. Ela dá umas respostas pra irmã dela, daí o pai dela acaba limpando o cervo pra eles comerem. Logo depois, alguma coisa explode a porta deles e a gente descobre que é uma besta. É tipo vamos dizer, é bem estilo... Esse primeiro livro é quase uma leitura da Bela e a Fera nos primeiros capítulos, depois muda completamente. Então pensem na besta muito parecida com a besta da Bela e a Fera. Ele invade o chalé deles e diz, quer saber quem é o assassino? Assassinos, assassinos, começa a gritar, e aí tá toda a família ali escondida. Obviamente a Fairy tá na frente pra defender todo mundo, né, porque a guria é uma fodona. E quer saber quem é o assassino dele? Ele pergunta, assassino de quem? Quem matou o lobo? Quem matou o lobo? Daí todos já gelam, né, foi a Fairy que matou o lobo. E ela simplesmente diz, eu matei o lobo pra defender a família dela, tipo, me mate, mas deixo a minha família. E aí a besta diz pra ela que, né, ou te mato agora, ou conforme o tratado, né, o tratado entre humanos e féricos, uma vida pela outra. Segundo a lei do tratado, é uma vida pela outra. Então ele tem a opção de matar ela ali, já que ela matou um lobo, mas ele dá a opção de ela ir com ele, né, pras terras féricas. Então, ela não entende, né? Ela até fala, me mate aqui, me mate fora do chalé pra elas não terem que limpar o meu sangue. Mas a besta dá essa opção de, não, você vem comigo. E aí o pai dela fala pra ela, não, vai com ele, né? Pra tentar, né? Não morre. Entre morrer e ir pros féricos, vai lá pros féricos, né? Vamos saber o que vai acontecer. E a Fairy vai, ela passa o caminho indo, né, com a besta. Eles não se falam muito ali. E uma coisa incrível acontece, que é quando ela chega ali nas Terras Féricas, é lindo. E eles têm toda essa imaginação de que o lado férico... Gente, é 500 anos atrás, então assim, os humanos quase não viram. Os humanos vivos hoje quase não viram. Ela tem 14 anos, ela só tem histórias de como é o mundo férico. Quando ela chega, ela é muito linda. Ela chega num campo verde, tem a casa dessa besta, é quase um palácio de tão bonito, então... Já começa a mudar o pensamento dela ali quando ela chega. Tudo que ela ouviu de que é um lugar horrível, de morte, não sei o que, já é mentira. E quando ela chega lá, essa besta muda, transfigura pra um homem bonito. Um homem loiro, de cabelo curto, olhos claros, mas ele usa uma máscara. E ela não entende, ela diz, deve ser alguma moda daqui eles usarem uma máscara. Ele usa uma máscara, assim, entre os olhos. E quando eles chegam, pedem, né, ela entra nessa casa, que é uma mansão, ela não entende o que eles querem dela. E aí, basicamente, ele diz pra ela tomar um banho e fazer o que ela quiser. E ela achando, não, tá, vou ser escrava, sei lá, vou ser faxineira, sei lá, vão me abusar sexualmente. Mas não, eles não fazem nada. Eu mando ela tomar um banho e ela fazer o que ela quiser pela propriedade. Aí entra um personagem que é o Lucian. E aí a gente descobre que aquela besta tem o nome de Tanlin. Então nessa mansão mora o Tanlin, o Lucian e os empregados. E o Lucian também usa uma máscara. Ele usa uma máscara estilo parecendo uma raposa. E ela continua sem entender porque que essa gente tá de máscara, deve ser uma moda aqui do mundo férico. E ela fica apavorada que a mansão, assim, o quarto que eles dão pra ela é um casarão. Ela diz, não é possível que eu saia daquele chalé lá onde tinha buraco na parede pra vir viver numa mansão aqui, sendo que eu matei um deles, né? Matei um lobo. E ela fica toda hora perguntando, tá, o que vocês querem que eu faça? E eles... o que você quiser, tipo, eles convidam ela pra almoçar na mesa, então ela conversa ali com eles, e o Lucian trata ela super mal, porque ele sabe que ela matou o amigo dele, então ela fica, essa foi a humana que matou o nosso amigo, não sei o que. Nossa, basicamente chama ela de feia, magra e burra, tipo, o Lucian acaba com ela ali, e muita gente gosta dele porque acha que até pode ser um enemies to lover, aquela relação dela, do Lucian e da Fairy. E na verdade ela tem medo deles, né? Ela não quer nem comer a comida porque ela acha que pode estar enfeitiçada com alguma coisa. E aí nos primeiros capítulos a gente passa com a Fairy querendo voltar, né? Querendo ver alguma brecha no tratado pra voltar pra família dela, porque ela fica pensando que a família dela vai passar fome. A família dela que não faz nada por ela fica pensando que a família dela vai passar fome. E aí, conhecendo um pouquinho mais o Tanlin e o Lucian, o Tanlin acaba dizendo pra ela que ele tá cuidando da família dela. Ele deu ouro, basicamente, pra família dela. A família dela é basicamente rica agora. Ela não acredita no início, ela quer saber se é verdade ou não. Ele não tem como provar pra ela, ele não vai levar ela lá pra ela ver. No correr do livro, a gente descobre que é verdade. Ele deu um monte de ouro pra família dela, a família dela é rica. E a gente fica meio sem entender por que ele tá sendo tão legal, assim, sendo que ele foi lá pra sequestrar ela porque ela matou o lobo, né? No início, ela pergunta por que eles usam máscaras, e eles falam que é uma praga que se instalou ali nas terras féricas, mas eles não dão muita informação pra ela do que tá acontecendo. E aí ela começa a se aproximar um pouquinho mais do Lucian, porque ela viu que o temperamento do Tanlin não é muito bom.
tanto com ela como com o Lucien. O Lucien, se ele rebate alguma coisa, o Tanlin já meio que põe as garras pra fora, que daí ele consegue se transfigurar pra besta de novo, né? Então ele não tem um bom temperamento, então ela começa a se aproximar do Lucien. E ela quer respostas, e aí ela fica sabendo com o Lucien que existe uma forma dela obter respostas, que é ela caçando um ser deles ali que é chamado de Suriel. Suriel é extremamente importante durante a saga, e é super difícil caçar ele, e ela consegue porque ela é uma ótima caçadora. Ela tem que fazer, tipo, uma armadilha, ela consegue pegar o Suriel. O Suriel, basicamente, eu imagino ele como um dementador, só que sentado na grama. O dementador dos Harry Potter voam, eu imagino o dementador sentado na grama. E ele basicamente é um fofoqueiro, assim, tudo que ela pergunta, ele responde. Com enigmas, mas ele responde alguma coisa. Então, assim, essa é uma parte bem importante do livro, porque ela tem algumas respostas ali, mas não todas. A primeira coisa que o Suriel fala pra ela, basicamente, é fique com o Gran Senhor. No decorrer ali dos primeiros contatos com ela descobre que ela tá na corte primaveril e que o Tanlin é um Gran Senhor. Então ela tá na casa do maioral daquela corte. E o Suriel, né, que é o bicho que ela caçou ali, que conta tudo que ela quer, disse pra ela continuar com o Gran Senhor. E ela confiou nisso, porque ela tá numa terra onde todo mundo quer matar os humanos, então assim, ela não tá segura ali. E ficar com o Gran Senhor é seguro, tanto que ele fala pra ela, não sai da propriedade, ande sempre com uma escolta e tal. Isso depois, mais pra frente, vocês vão ver que isso vai virar um problema, toda essa segurança que ele quer botar nela. Mas o Suriel, ele não mente, ele fala a verdade, fala pra ela, fique com o Gran Senhor, é mais seguro, e ela entende. Um pouquinho pra frente, ela começa a se aproximar mais do Tanlin, e aí começa a falar um pouquinho dos pais dele, e ela descobre que os pais do Tanlin eram parceiros. Parceria é além de amor e casamento, parceria é basicamente um laço que tu tem internamente que tu não consegue romper. Então, os pais do Tanlin eram parceiros. É pra ser uma coisa extremamente rara, a Sarah descreve isso como parceria, uma coisa raríssima, não é todo mundo que tem, então muita gente casa, namora sem ser parceiro, e os pais dele foram, isso também é um ponto bem importante da história. A gente descobre que o Lucien tinha um amor, mas o Lucien, ele é de outra corte, ele é da corte outonal. O Lucien, ele não deveria estar naquela corte que ele tá, só que a família dele é tão horrível que os irmãos dele querem matar ele, porque ele pode virar o Gran Senhor. O Lucien, ele é filho de um Gran Senhor. O Lucien tá com o Tanlin como emissário do Tanlin, porque basicamente a família dele quer matar ele odeia os irmãos dele, e o Tanlin foi a única pessoa que apoiou ele e ajudou ele. Porque a família dele matou a namoradinha do Lucien, que não era parceira dele, pra vocês verem como uma parceria importante e diferente. Matou ela na frente dele, por pura maldade. Então o Lucien se odeia a família dele, ele fugiu pra ficar na corte primaveril com o Tanlin protege ele e em troca ele trabalha pro Tanlin. Já no início do livro a gente tem um Tanlin tentando conquistar a Feyre, tentando se reaproximar dela, porque ela tá puta que ele tirou ela da casa dela, então assim, ela fica tentando fugir, né, e ele fica mostrando pra ela que não tem o que fazer, você vai ter que ficar, a gente vai ter que dar um jeito de se dar bem. Os dois começam a se aproximar um pouquinho, a Feyre não sabe ler, e não sabe ler e ele faz poema pra ela, então isso é uma coisa que o fandom todo ri, porque tipo, ela não sabe ler, ele escreve poema pra ela na forma de tentar conquistar ela, mas ele faz várias coisas legais, tipo, ela gosta de pintar, e ele compra kits de tinta pra ela, ele abre, os pais do Tanlin já morreram, também é um ponto importante da história, ele diz nesse primeiro livro que uma outra corte matou os pais dele, até então a gente não sabe quem é, mas eu sei. Então foi muito difícil pra mim, no início do livro, já não me apaixonar pelo Tanlin. Ele deu dinheiro pra família dela, ele tenta fazer as coisas legais pra ela, ele me dá a entender que ele quer, né, proteger ela, mas eu não vou avisar, ninguém me avisou, então eu não vou avisar vocês também. Então vão ler o segundo livro que vocês vão entender, vocês precisam ler o segundo livro, todos os livros, tá? Então, Tanlin, vocês quando forem ler vão se apaixonar por ele já de cara, que nem eu, ou vocês não vão se apaixonar por ele de cara, vão achar até que vão shippar ele com o Lucien. Então, assim, vai de vocês, leiam, tenham a experiência de vocês. Um ponto alto do livro é o Kamalai. Kamalai. Vou chamar de Kamalai, que é tipo um ritual que eles têm lá, que é a noite do rito, vamos dizer assim, que é algo dos féricos mesmo. Que tem umas fogueiras, é um ritual lá que acontece, e ele manda a Feyre não sair do quarto, que é perigoso pra ela, porque todo mundo vai vir pra corte primaveril pra participar disso, e lembra, eles são féricos, eles não gostam de humano, então nem podem saber que tem uma humana ali, não é seguro. E o Tanlin, ele é uma pessoa importante, ele precisa participar, né, vamos lembrar que ele é tipo o presidente ali da corte dele. E até então ele não explica muito bem o que acontece nesse Kamalai. Só que a Feyre é uma pessoa extremamente teimosa e inquieta. Enquanto ele tá lá no Kamalai, lá, ele e todo mundo, ela inventa de fugir da casa e ir até lá perto pra ver o que tá acontecendo.
Obviamente, né, alguém encontra ela no caminho. 3 seres extremamente estranhos, féricos, ali encontram ela no caminho escondida num arbusto ali, que ela se escondeu pra ver o que estava acontecendo. E, obviamente, eles pegam ela e, né, ficam na frente dela, rodeando ela ali, tentando, o que? Uma humana aqui? Faz quanto tempo que eu não... Vamos se divertir com você. Querem transar com ela, matar ela, comer ela, porque tem férico ali demoníaco, eles fazem de tudo. E aí a gente tem entrado num personagem muito maravilhoso, que a gente vai descobrindo mais sobre ele depois, que é simplesmente o homem literário mais perfeito de toda a história, que ele nunca vai ser escrito algo igual. Que quando ela tá ali, né, tentando fugir daqueles caras, né, que estão ali na volta dela, alguém coloca a mãozinha atrás do ombro dela e diz: "Ah, você está aí, estava à sua procura." E ela não se vira, ela fica apavorada, tipo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Mas é uma pessoa que tá resgatando ela. E aí todos os três que estão na frente dela ficam assim, olhando pra quem tá atrás dela, tipo, meu Deus, então já dá pra entender que é uma pessoa muito importante, é uma pessoa que dá medo. E aí esses caras somem, saem correndo, e aí a Fairy vira pra ver quem é que tá olhando pra ela. E nesse momento, o pensamento dela, porque é narrado na cabeça dela, a frase foi assim, me marcou eternamente, que é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. Pra mim, na hora, eu coloquei esse ator como personagem. Até então, a gente não sabe quem é a pessoa que tá atrás dela e ali falando com ela. Tanto que a pessoa diz pra ela, uma humana aqui, e aí eles começam a conversar, tipo, ela fica apavorada com medo que, tá, fugi de 13 e agora esse aqui é pior ainda, porque se os outros fugiram com medo, esse cara aqui é pior ainda. E aí, só que não, ele só conversa com ela ali um pouquinho e ela fica, né, apavorada. E ela começa a mentir que ela tá ali com 3 amigas e que eles foram pegar bebida. E ele fala, 3 amigas que te abandonaram aqui. Você quase foi pega pelos 3 féricos ali, tá meio estranho, né? E aí ele sai, e aí ela também sai correndo, assim, tipo, aproveitando que ele livrou ela e vai fugir. Aí o Lucien vê ela de longe, fica apavorado, pega ela, põe ela nas costas e diz, humana, burra e tola, você não podia estar aqui. E ele vai pra casa correndo pra levar ela de volta, porque realmente é perigoso pra ela ali. Então, ai gente, é muito boa essa parte. O Kalanai é basicamente um ritual onde o Tanlin e alguns machos ficam loucos. Eles basicamente, sei lá, não entendi muito bem o que acontece com o corpo deles, mas eles ficam extremamente excitados e eles têm que correr atrás de uma mulher pra transar com elas aquela noite. Então por isso que a Fairy não podia estar por perto, porque o Tanlin meio que vai enlouquecer e vai querer pegar ela. E ele sente o cheiro dela, mesmo estando de longe, ele sente o cheiro dela pra caçar ela. Ele não vai fazer nada de mal com ela, mas foi que nem o Lucien falou, se ele transar com você essa noite não vai ser gentil, porque não é ele mesmo, tipo, ele tá meio que possuído. E daí ela fica trancada dentro do quarto, depois que o Lucien trouxe ela de volta, e mesmo assim o Tanlin encontrou ela saiu no corredor, e ele parecia um animal no corredor, assim, tanto que ele jogou ela, empurrou ela na parede, e ele mordeu ela, tipo, ele tava tão excitado, e ela também ficou excitada, porque, tipo, ele é lindo, o Tanlin é lindo e maravilhoso, essa é a descrição, eu imagino ele super bonito também, mas ela ficou apavorada, tipo, meu Deus, esse aqui não é o Tanlin, ele parece um animal. E ele acabou transando com outra pessoa lá, porque ele não achou ela, mas quando ele chegou em casa ele ainda tava meio possuído e quase rolou ali. Então a gente já tem uma cena bem quente aí que é a da mordida. Como eu falei, eles não explicam muito bem pra ela por que eles usam máscara. Eles ficam falando que é uma praga, que tem uma praga. E aí tem o Tanlin e a Fairy acabam se beijando, né? O relacionamento deles começa a fluir um pouquinho ali mais. E aí tem um almoço, onde eles estão almoçando os 3 na mesa, que eles sempre fazem, almoço e jantam na mesa. E simplesmente aparece na casa aquele cara que botou a mão nela ali e salvou ela daqueles 3 féricos no Kamalai. Aquele cara que ela descreveu como o homem mais lindo que ela já viu. Só que o Tanlin e o Lucien estão com tanto medo desse cara que eles escondem a Fairy atrás de uma cortina e põe um feitiço em cima dela. E o Lucien ainda fica na frente ali. Então, ela tá atrás da cortina, tem um feitiço e tem o Lucien. E quando esse cara entra, ela consegue ouvir tudo que tá acontecendo. E esse cara, ele parece ter uma voz, assim, como a noite, que nem ela diz. E ele é extremamente rude, grosseiro ali com o Tanlin e com a... Parece que ele tá indo cobrar alguma coisa. E a gente descobre que o nome dele é Hissand. O personagem, assim... Então o Rhys já começa salvando a Fairy lá sem ela nem saber quem é ele, mas a gente já sabe que é o homem mais lindo que ela já viu na vida e é isso que a gente leva de importante dessa parte.
E aí ele vai nesse almoço, onde ela tá escondida atrás da janela, e começa a falar com o Tanlin e fica cobrando eles de tipo, a Amaranta quer saber quando você vai. E aí a gente não sabe quem é a Amaranta. A Fairy fica tentando imaginar quem é a Amaranta, do que ele tá falando. E o Lucien chama ele de a vadia da Amaranta. Então, assim, a gente já sabe que essa Amaranta é do mal e que o Rhys anda com essa Amaranta aí do mal, deve ser um soldado dela fudido. E ele vê que a Fairy tá atrás da cortina. E quando ele puxa a cortina e vê que é ela, ele meio que fica atordoado. E ela também, né, fica atordoada por saber que eles já tiveram ali um contato. Só que o Rhys, né, ele é malvado ali, a gente conhece ele como uma pessoa malvada. Ele basicamente diz que vai entregar a Fairy pra Amaranta. E o Tanlin se desespera e se ajoelha, basicamente. Na verdade, o Rhys manda ele se ajoelhar. Não, por favor, não fale da Fairy pra Amaranta. Eu te dou qualquer coisa. E o Rhys fala, então se ajoelha e pede. E o Tanlin se ajoelhou pra ele, o Lucien se ajoelhou pra ele, então a Fairy e a gente passa a odiar o Rhys ali, porque ele fez aquilo dali, né, fez o Tanlin e o Lucien se ajoelharem, e aí depois de um tempo o Rhys vai embora. E aí a gente descobre que, na verdade, não é uma praga que tá rolando ali. Na verdade, essa Amaranta é tipo uma tirana. Ela é uma soldada daquele rei, daquele Gran Senhor, no caso, que não gosta dessa divisão de terra entre os humanos e os féricos. Esse rei, ele quer derrubar o muro para tomar as terras dos humanos e deixar os humanos escravizados. Só que antes disso, ele tem essa Amaranta, que é uma soldada dele, e ela meio que se rebela e ela consegue se infiltrar nas cortes e ela tomou uma corte, na verdade ela tomou ali, vamos dizer, um espaço, e ela meio que escravizou os féricos. E o rei tá deixando isso acontecer, né, essa soldada dele que meio que pirou, porque ele quer ver como um teste. E, né, como é que as coisas vão andar, caso ele queira realmente fazer uma guerra pra derrubar esse muro. Então, a gente tem essa Amaranta sentada num trono, ela tá escravizando todas as cortes. Como é que ela fez isso? Ela, né, era amiga de alguns grandes senhores ali, ela realmente ia fazer algumas coisas de comércio, mas ela conseguiu fazer uma festa, vamos dizer assim, isso pra corte primaveril, que é a primeira, que é a corte do Tanlin. Ela fez uma festa onde todos tinham que usar máscara de animal pra enaltecer o próprio Tanlin, né, porque ele tem o poder de transfiguração, ele vira um animal. Então todo mundo tinha que usar uma máscara de animal. O problema é que a Amaranta fez um feitiço nas bebidas. E aí todo mundo que tomou a bebida, quem tava de máscara não pode mais tirar a máscara, não sai a máscara. Todos os Gran Senhores também perderam seus poderes pra ela. E cada Gran Senhor tem um poder, tipo, tem um Gran Senhor que manipula água, tem um Gran Senhor que manipula o fogo, tem o Rhys que manipula... O Rhys lê mente, ele consegue ler a mente, falar entre as mentes, ele tem... O Rhys, ele é o maior Gran Senhor de toda a história. Ele consegue dizimar multidões só com um pensamento. Ele consegue com a cabeça dele fritar o teu cérebro. Então ele seria a pessoa mais fodida do mundo. Não nesse primeiro livro, porque a Amaranta conseguiu enganar todo mundo e na bebida ela fez um feitiço onde os poderes dos Gran Senhores vêm pra ela. Então assim, eu tenho um Gran Senhor que ele tem uma luz louca, tem um Gran Senhor que tem vento, e ela conseguiu pegar tudo isso pra ela, e ela basicamente escravizou todas as cores, então todo mundo trabalha pra ela. E isso ficou acontecendo por pelo menos 50 anos, se eu não me engano, todas as cores sendo escravizadas. E o Rhys é conhecido como a vadia de Amaranta, porque ele tá transando com a Amaranta, né? Então o Rhys é extremamente próximo dela ali, a gente não entende no início, por isso que o Tanlin e o Lucien chamam ele de a vadia de Amaranta, por isso que ele tá indo nas cortes em nome dela. Por isso que ele é considerado ali no primeiro livro, né? Desse livro aqui, a pior pessoa do mundo. Gente, eu vi aqui que eu vou ter que pular muita história, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e não é essa a minha intenção. Então, assim, vamos ler o livro, porque agora eu vou ter que dar um pulo enorme. Então, assim, a gente descobre que tem, né, uma praga que precisa ser combatida de alguma forma, né? Um feitiço, e todo feitiço tem contra-feitiço. E a gente descobre com o tempo que depois essa Amaranta, ela é apaixonada pelo Tanlin, e ela queria ter o Tanlin. E o Tanlin não quer nada com ela, por isso que ela fez esse feitiço de a corte dele ficar com máscaras. Como se fosse uma punição diretamente pra ele. Os grandes senhores perderam seus poderes, mas a corte do Tanlin ficou com as máscaras. E ela fala pra ele que ela só vai quebrar esse feitiço, isso só vai se dissolver quando ele conseguir fazer com que uma humana que odeie féricos ame ele.
Porque ele disse que ele preferia dormir com uma humana do que dormir com ela. Então, assim, a Amaranta sentiu aquilo dali no coração, enlouqueceu e escravizou todo mundo. E aí, por isso que a gente meio que descobre porque que o Tanlin tá tão legalzinho com a Fairy, né? Porque precisa ser quebrado. Então, ao meu ver, aí que eu fiquei meio chocada com ele, porque eu senti daí que tudo que ele fez foi pra fazer com que a Fairy ame ele. Por isso que a Fairy matou um lobo, porque o Tanlin mandava os próprios sentinelas dele pra floresta pra ver se eles seriam mortos por uma humana, pra ele trazer essa humana pro país dele, pra fazer ela gostar dele, pra talvez conseguir quebrar o feitiço. Então, assim, tudo ali foi planejado. Basicamente, o lobo foi um sacrifício que a corte dele fez. A Fairy não matou por coincidência. Aquele lobo foi ali pra morrer. E aí eu fiquei, já baixou meu gosto, assim, pelo Tanlin já nesse momento, quando eu vi que tudo era uma armação. A Amaranta, ela deu um tempo pro Tanlin, sei lá, até o dia tal, se uma mana não dizer que te ama, você vai ter que vir ficar aqui comigo. E esse dia chegou, e a Fairy não disse que amava o Tanlin. Eles transaram já, tá? Tô pulando bastante a história. Eles transaram, e o Tanlin falou que ama a Fairy, e a Fairy não retribuiu. Tipo, né, deveria. E a Fairy não retribuiu ela não falou, eu te amo de volta. No outro dia, a Fairy começou a notar, né, que essa praga tava acontecendo, ela começou a ficar com medo dessa Amaranta e tal. E o Tanlin disse que tava na hora dela voltar pros humanos, que seria mais seguro pra ela. E a Fairy não quer, tipo, ela já tá apaixonada por ele ali, tipo, ela não quer, ela quer enfrentar essa Amaranta com eles junto. E o Tanlin diz que não, é muito inseguro pra ela, e ele manda ela de volta pro reino humano. O Lucien não concorda, mas o Lucien não concorda porque o Lucien acha que tem tempo ainda dela dizer que ama ele e quebrar o feitiço. Então eu achei que tudo ali foi muito manipulado. E aí a Fairy volta pras irmãs dela lá. As irmãs dela estão super ricas. O Tanlin colocou um feitiço na cabeça das irmãs dela, para as irmãs dela pensar que a Fairy esse tempo todo tava com uma tia rica. E agora a Fairy voltou cheia de baú de ouro, porque o Tanlin de novo deu um monte de ouro pra Fairy. E aí a Fairy volta, e a gente descobre que a Nesta, aquela irmã dela insuportável, lembra de tudo. O feitiço do Tanlin não pegou na cabeça da Nesta. E a gente descobre que a Nesta foi até o muro, né? Até o muro de divisão, atrás da Fairy. E aí o pessoal já começa a se apaixonar pela Nesta. Não, Vissal, ela não era de todo mal. Ela foi atrás da Fairy. E ela foi mesmo e tal, não conseguiu achar uma fenda no muro pra atravessar nem nada. Mas não faz com que eu goste da Nesta. A Nesta eu vou passar a saga toda odiando ela, então desculpa quem ama. E como a Nesta lembra, a Fairy conta pra Nesta tudo o que aconteceu lá, conta sobre a praga, que ela gostou do Tanlin, que o Tanlin mandou ela embora. E a Nesta manda a Fairy voltar, né? E a Fairy quer voltar também pra lutar ali. Porque ela acha que eles estão em perigo, né? Que o Tanlin tá em perigo, ele realmente tá, né? A Amaranta agora vai buscar ele, já que ele não conseguiu quebrar o feitiço, já que a Fairy não falou eu te amo, cagou tudo. E a Fairy volta. Ela sabe o caminho lá pro muro, onde tem a fenda, e ela volta. Quando ela volta, a mansão já tá destruída, alguém foi lá e pegou o Tanlin e o Lucien, não tem ninguém na casa. E a Fairy encontra, na verdade, só a empregada que ajudava ela ali, que é a Alice. E essa empregada explica pra ela como chegar onde a Amaranta tá, que a gente chama de Sob a Montanha. Isso é muito importante, a gente passa o livro todo escutando isso, que é onde a Amaranta tá fazendo a tirania dela. Onde ela basicamente escrava ali todos os grandes senhores. E nisso a Fairy vai, ela consegue chegar no local, e a gente tem o Ator, que é um personagem que é tipo um monstro. Eu imagino ele também muito parecido com um Dementador, isso vai muito da cabeça de todo mundo. Ele pega a Fairy e leva a Fairy ali onde tá a Amaranta. Basicamente joga a Fairy ali no chão e mostra, olha só que eu achei uma humana passeando aqui entre nós. E a Fairy diz, não, eu vim aqui buscar o Tanlin porque eu amo ele, né? A gente descobriu ali que ela deveria falar eu te amo, então ela acha que só falar ali ela vai conseguir alguma coisa. Só que a Amaranta, tipo, já, né, não vai rolar. E a Fairy fica apavorada de como o Tanlin nem olha pra ela. O Tanlin tá sentado do lado da Amaranta no trono, tipo, o Tanlin virou escravizado. E o Tanlin ignora completamente a Fairy, tanto que ela pensa que ele tá até enfeitiçado. E depois a gente descobre que não, a gente descobre que ele realmente tá ignorando ela. Mas fica a dúvida se ele tá ignorando ela pra salvar ela, pra fingir, tanto que ele fala, não, eu não conheço ela. Ela deve estar enganada, deve estar enfeitiçada. Tanlin, essa aqui é a Fairy, a que, né, que você se apaixonou, que se apaixonou por você, mas não disse eu te amo de volta. E o Tanlin diz, não, eu não conheço ela. E a Fairy fica meio apavorada, mas ela acha que é uma estratégia dele pra tentar salvar ela. E aí, obviamente, a Amaranta não vai liberar ela, né? E a Amaranta diz pra ela, não, eu posso liberar o Tanlin se você aceitar 3 desafios que eu vou fazer.
E aí a gente entra numa parte muito importante do livro, que é as partes finais. Os desafios, né? Primeiro ela fala em 3 desafios e depois ela diz que se a Fairy resolver um enigma, ela nem precisa fazer os desafios. Se ela resolver o enigma, ela libera todo mundo. A Amaranta libera o Tanlin, libera a corte do Tanlin, que é o que a Fairy se importa de verdade. E aí lá, quando ela tá lá, ela vê esses outros grandes senhores que estão sendo meio que escravizados também. Ela vê o Riz lá, né, perto da Amaranta ali. Ele é o único que tem algum tipo de poder ainda, porque a Amaranta libera, ela tá dormindo com ele, então ele tem vantagens. É isso que a gente entende no primeiro livro. E antes a Fairy aceita, diz que vai fazer os desafios. A Amaranta fala o enigma. Gente, teve muita gente que entendeu o enigma, a resposta já de cara. Eu não entendi, eu não sou boa nessas coisas. Então, assim, eu acho que eu faria também os 3 desafios, porque o enigma eu nunca ia conseguir decifrar. E antes de começar os desafios, gente, eles espancam a Fairy na frente de todo mundo. Espancam, assim, de quebrar os ossos dela. E jogam ela numa cela. E, tipo, leva um mês pra eles darem o primeiro desafio dela. E o primeiro desafio já é, assim, loucão. Que é basicamente jogam ela numa arena onde tem um minhocão. Um bagulho muito... É o verme de Midgard, alguma coisa assim o nome. Mas é como se fosse uma minhoca do tamanho de um prédio correndo atrás de ti, que nem rato. E a Fairy consegue lá, eu não vou entrar em detalhes, mas a Fairy consegue vencer esse primeiro desafio. E eles ainda fazem apostas pra ver se ela vai morrer ou se ela vai vencer. E só uma pessoa apostou que a Fairy ia ganhar. Adivinhem quem é essa pessoa? Adivinhem? O Riz! O Riz, ele foi a única pessoa e a Fairy ganhou, então ele ficou muito rico, ele ganhou muito dinheiro com ela, então a Fairy ganhou. Só que ela saiu muito machucada, ela quebrou o braço, tem o osso dela pra fora. E aí ela, né, ganhou ali e tal, ainda folgou na Amaranta, jogou um osso na Amaranta, sujou o vestido da Amaranta, a Amaranta ficou puta. E aí ela foi jogada na cela de novo, eles não curaram ela, eles não limparam ela, então assim, ela tem um braço infeccionado, com o osso pra fora, estragando, ela tá quase morrendo na cela. E o Riz aparece na cela com uma proposta. Qual que é essa proposta? Qual que é esse acordo, né? Ele cura o braço dela, ali agora, pra ela conseguir fazer o segundo desafio, se ela prometer que se eles ganharem, né, que se ela ganhar, se eles conseguirem sair dali, se a Amaranta liberar eles, ela tem que passar uma semana todo mês na corte dele. Ele queria 2 semanas, mas depois ela conseguiu negociar. E ela não queria no início, né? Tipo, o Riz, a vadia de Amaranta, tava lá fazendo o Tanlin se ajoelhar, então ela nem entendia o que ele tava fazendo ali. Ela achou que era até um jogo pior dele. Mas lembra, o Riz é um escravizado. Então, obviamente, o que ele tá fazendo ali, ele não quer tá fazendo, né, com a Amaranta. Então, ele faz esse acordo com ela, ó, ou você morre agora, ou eu curo o teu braço, você segue pro próximo desafio, mas tu vai passar 2 semanas na minha corte. Ele não explica o que ele vai fazer na corte com ela, então ela também fica pensando, o que ele vai fazer comigo na corte? Ele não fala. Ele diz, é pegar ou largar. E ela diz, ok, 1 semana, não 2. E ele, ok, 2 semanas, 1 semana. E aí ele cura o braço dela, e na hora que ele cura, surge uma tatuagem enorme. Gente, a tatuagem é basicamente esses riscos, assim, flores e coisas. É basicamente nos dedos todos. E ela fica puta. Eu não concordei com uma tatuagem, não sei o que. E ele fala, na minha corte, que é a corte noturna, todos os nossos acordos são selados assim. Então, ele aceitou, ou ela se curou, e aí a gente vai pro segundo desafio. O segundo desafio, gente, é uns enigmas de ler. Como é que a Fairy vai fazer o segundo desafio? A gente entra em desespero com isso. E aí, lembrem que o Riz fala na mente das pessoas, consegue entrar na mente, consegue conversar através da mente. Ele ajuda a Fairy a vencer esse desafio. Ele diz pra ela qual é... Porque na hora desse desafio, se ela errasse eram 3 opções. Se ela errasse, puxasse errado a alavanca, ia cair umas espátulas de ferro, assim, umas estacas de ferro na cabeça dela e do Lucien, porque a Amaranta pegou o Lucien pra fazer ele participar ali, então ia morrer os dois. E ela não sabe ler, então ela entra em desespero, ela não conseguia ler nada, ela ia chutar, mas quando ela ia pegar na alavanca errada, a mão dela doía. Quando ela ia pegar na outra alavanca, a mão dela doía também. Que na verdade aquela tatuagem é um laço entre ela e o Riz, então o Riz consegue passar as coisas do laço pra mão, e ela não entendia o que estava acontecendo. Então o Riz fez ela puxar a alavanca certa só pelo ele passando alguma coisa assim pra mão dela, que ela sentia dor quando ela ia pegar a alavanca errada. Então a Fairy ganhou o segundo teste. O terceiro teste, antes disso, tá, gente, dos testes também, tem umas festas nesse espaço,
onde o Rhys começa a levar a Feyre como convidada dele. Então, assim, ele tira ela da cela, ele pinta ela de várias cores, ele coloca umas roupas minúsculas nela, uns panos assim que só tampam os bicos dos peitos, um pouquinho da bunda, e é isso. E ele leva ela como convidada. E ele faz ela dançar na frente dele, bêbada, ele faz ela tomar muito vinho. Aí surgem umas polêmicas do livro, como isso foi um abuso sexual, isso não foi. E aí muita gente cancela a autora por causa disso. Então, se vocês forem ler, vocês vão ler um monte de coisa sobre isso. Só que o Rhys e o Tamlin, eles têm uma rixa entre eles, que não é muito bem explicado no livro. E a impressão que dá é que ele tá fazendo a Feyre dançar pra ele, pra dar raiva no Tamlin. Porque o Tamlin gosta da Feyre, ele gosta dela. Mesmo ficando extremamente estranho ali, ele não tem nenhuma reação enquanto ela tá sendo espancada e qualquer outra coisa, gente, ele continua sem reação nenhuma. E isso fez com que eu já não gostasse dele já no fim do primeiro livro. E aí o Rhys começa a levar ela toda noite, embebeda ela fica dançando. Gente, ele não faz nada sexual com ela. Tanto que ele pinta o corpo dela pra ele saber que cada pessoa que tocar nela, tipo, se tocar nos peitos dela, vai ficar uma marca de tinta, que significa que alguém tocou naquela parte. E ele pinta ela pra mostrar pro Tamlin depois, quando, né? Porque a ideia do Rhys é com que a Feyre ganhe e consiga salvar todo mundo. Ele não é do mal, ele não quer. Ele quer ser libertado também. Ele realmente tá sendo um prostituto ali pra Amarantha. E eles pintam ela toda pra ele mostrar pro Tamlin depois que ele nunca tocou nas partes íntimas dela. Ele só tocou nos braços, que é onde tem marca de tinta, e um pouquinho na cintura. Então ele faz aquilo pra provocar o Tamlin. Ele explica que ele precisa do Tamlin o mais brabo possível. Porque se a maldição acabar, o Tamlin é o único que consegue matar ela, porque ele vai se transformar na besta e vai conseguir matar a Amarantha. Então o Rhys faz de tudo pra deixar o Tamlin o mais puto possível. Tem uma hora numa festa que o Tamlin consegue encontrar a Feyre e os dois conseguem se beijar. E aí rola toda uma história que, em vez de ele tentar salvar ela, a primeira coisa que ele quer é transar com ela. Mas eu li o segundo livro, eu li o primeiro de novo, e é a Feyre que sai tirando o cinto do Tamlin, hein? Não é o Tamlin que sai tentando transar com ela, não, pessoal. Olhem de novo ali o trecho. Poderia ele tentar fugir com ela ali? Poderia realmente. Mas eu vi que a Feyre que tava mais assanhadinha ali com ele. Então, até que o Rhys vê isso e ele consegue, né, o Tamlin sai, ele tira o Tamlin. E ele diz, vocês dois são dois idiotas, se a Amarantha vê vocês dois aqui, vai estragar tudo. E aí a Amarantha vem e o Rhys beija a Feyre à força pra provar pra Amarantha que ele que tá pegando a Feyre, não o Tamlin. Então o Rhys faz de tudo ali pra ajudar a Feyre. Ela ainda não entende isso. O Tamlin com certeza não entende, tanto que o Tamlin volta e vê o Rhys beijando a Feyre à força. Mas é tudo parte do planejamento ali do Rhys pra fazer com que o Tamlin fique muito brabo e pra Amarantha acreditar que a Feyre tá com o Rhys, né? Que o Rhys tá usando ela, que a Amarantha cagou pro Rhys. Ela quer transar com ele de noite, mas tá nem aí se ele sai com outra pessoa. Aí, gente, a gente tem a última tarefa, que é entre 3 pessoas encapuzadas, 3 féricos, e a Amarantha diz que a Feyre tem que matar cada um deles apunhalado no coração. O primeiro férico, a Feyre vai lá chorando, obviamente ela tá chorando, o férico tá chorando, tá todo mundo chorando. Mas ela vai fazer isso pelo Tamlin, ela vai fazer isso pela corte, ela fica pensando, é 3, eu vou sacrificar 3 pessoas pra libertar milhares, então ela quer quebrar aquela maldição, então ela mata o primeiro, ela mata o segundo. Quando ela vai tirar o capuz do terceiro, a terceira pessoa é o Tamlin. Então a Amarantha, uma filha da mãe, né, obviamente, tipo, não, você vai fazer 3 desafios pra salvar o Tamlin, mas no terceiro desafio, a terceira pessoa que tu tem que matar é o Tamlin, então assim, a mulher é muito inteligente. Só que tem algumas coisas que a gente tem que pegar durante o livro. E uma das coisas que eu peguei, isso eu peguei de cara, é que 2 vezes é citado no livro que o Tamlin tem coração de pedra. Mas eles falam isso como se fosse assim, a gente escuta como se fosse numa conversa entre portas, nunca é alguém falando pra Feyre, o Tamlin tem coração de pedra. Até porque a Amarantha ela fez que no feitiço ninguém contasse isso pra uma humana, porque senão eles teriam vantagem, né? Então a Feyre nunca soube. Mas ali ela tem que parar e pensar em tudo que aconteceu. E aí ela lembra que ela ouviu 2 vezes alguém falar que o Tamlin tem coração de pedra. Então, se ela der uma facada no coração do Tamlin, o Tamlin não vai morrer porque ele tem um coração de pedra. E ela se liga disso, o Tamlin não pode contar isso pra ela, ninguém pode. E ela vai lá e esfaqueia o Tamlin. E o Tamlin começa a sentir uma dor ali horrível, mas ela sentiu que a ponta bateu numa pedra. E aí todo mundo já começa a ficar feliz, uhul, a gente vai ser libertado, não sei o quê.
Mas o plano da Amaranta, tipo, pra ela deu errado. A Amaranta levantou e começou quase a matar a Fairy, dizendo: você acha que você vai poder sair daqui e levar eles? Você acha que você é digna de um férico? E ela começa a espancar a Fairy. Enquanto isso, o Tanlin ainda tá tentando voltar, porque igual passou na carne ali, né? A gente tem sangue. E ela começa a espancar a Fairy demais, demais, demais. Tanto que ela quebra a coluna da Fairy. Gente, é uma cena assim, horrível de se ler, mas é muito boa. E o Tanlin ainda não consegue levantar, porque o feitiço, a maldição tá saindo. Então, assim, ele vai conseguir se transformar numa besta, mas ainda tá demorando. E aí a gente tem o Rhys pegando uma faca pra tentar impedir a Amaranta. Então, assim, o Rhys, que a gente não esperava, tentou salvar a Fairy ali. Mas a Fairy é muito espancada e ela morre. E aí a Fairy começa a ver o próprio corpo dela morto através dos olhos do Rhys. E a gente fica tipo... Psiu. Tem uma hora que o Rhys grita, Fairy! E a frase que ela diz é, ele grita como se ele se importasse. Ai, essa cena é maravilhosa. E ela morreu e ela vê tudo que tá acontecendo através dos olhos do Rhys. Só que no momento que a Fairy morre, que a gente escuta o track do pescoço dela quebrando, o Tanlin consegue se levantar, virar uma besta e matar a Amaranta. Ele consegue cortar a cabeça dela com uma faca. O Rhys também tá todo machucado, porque a Amaranta jogou ele nas paredes, chamando ele de rato traidor, né? Porque ele traiu a Amaranta ali, ele tentou ajudar a Fairy, mas nisso a Fairy morreu. E aí o Tanlin vem na volta dela, porque daí o Tanlin já salvou, o Lucien também já saiu, todo mundo já, tipo, a Amaranta morreu, ok, a gente tá livre, mas perdemos a Fairy, a mulher, a humana que conseguiu quebrar tudo. Aí a gente tem todos os grandes senhores, que eu lembro, é tipo os presidentes, cada um deles jogando uma sementinha de poder no corpo da Fairy, tipo, um pedacinho deles. E a Fairy volta. A Fairy volta à vida. Cada Gran Senhor deu um pedacinho seu. Inclusive o Rhys, que é um Gran Senhor da Corte Noturna, ele deu um pedacinho seu. Só que a Fairy volta como uma férica. A Fairy não é mais humana. Ela volta como uma férica. E aí o livro dá uns pulos pra frente, né? Algumas pessoas ficam lá sobre a montanha ainda tentando resolver algumas coisas. A gente tem toda uma função que a Amaranta, ela tinha um anel onde tinha um olho ali dentro, que é o olho do Júrian. Não vou explicar muito aqui agora, mas nos próximos livros vai ser importante. Todo mundo quer saber onde tá esse anel, porque o anel sumiu, mesmo a Amaranta morrendo, o anel sumiu, foi roubado. Algumas pessoas fugiram, o Rhys saiu. O Rhys meio que deu a semente dele e disse pro Tanlin, agora estamos quites. Tipo, o Tanlin odeia ele, mas ele salvou a Fairy. E depois pra frente a gente sabe que ele salvou muito mais. Então a Fairy e o Tanlin ali se encontram, a Fairy tá tentando entender como é que tá o corpo dela, porque muda um pouco, né? Ela ainda tem parece ser uma humana, mas tudo fica maior, tudo fica mais brilhoso, ela enxerga muito melhor, ela escuta muito melhor, ela sente muito mais cheiro. A gente tem um Rhys que chama ela de noite através do laço, que eles têm na mão ali, aquela tatuagem dela é um laço com o Rhys, então eles têm um canal de comunicação próprio. E ele chama ela pra se despedir dela ali, que ele vai pra corte dele, enquanto ela tá ali ainda sobre a montanha com o Tanlin. Agora a gente tem a parte do trato, né, que daqui a pouco ele vai começar a buscar ela pra passar uma semana lá na corte dele, que ela não faz ideia do quê. Só que ali naquele momento a gente tem um Rhys que olha pra ela e faz assim. E vai embora. O Rhys se apavora com algo. Ele viu alguma coisa nela e ele se apavora. E ele vai embora. Obviamente eu sei o que que é, vocês têm que ler o livro pra saber. E assim acaba, tá, gente? Acaba com um Rhys surpreso, ele viu alguma coisa e acaba o livro. O segundo livro é a melhor coisa que eu já vi em toda a minha vida. Nada é igual, nada é igual. Então assim, é isso, gente. Desculpa, o vídeo é grande. Beijos. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E daqui a pouco tem vídeo do segundo livro. Tchau, tchau.